O ceifador da lua cheia. Capítulo 10. A terceira espada jogou um livreto na frente das crianças. Aprendam isso a partir de hoje. Na capa do livreto, 4 caracteres estavam escritos: técnica de cultivo, divisão de trovão. Enquanto as crianças olhavam para eles com expressões confusas, as 3 espadas continuaram. Eu lhes darei 3 meses. Você devem aprender isso dentro desse tempo. Depois de 3 meses eu irei verificar o seu progresso e se vocês ainda não tiverem dominado, irei cortar suas gargantas com minhas próprias mãos. As crianças não responderam, porque eles foram ordenados a permanecer em silêncio em todo caso. As 3 espadas olharam ao redor das crianças com olhos frios e disseram: a técnica de cultivo divisão de trovão é um método de cultivo que o grupo obteve com muita dificuldade. A principal característica deste método é que é fácil de aprender. Não importa o quão estúpido você seja, se você usá-lo consistentemente por um ano, você pode sentir que construir sua energia interna. Então é perfeito para iniciantes como vocês. Uma pessoa que alcançar excelentes conquistas na técnica de cultivo divisão de trovão receberá um método mental ainda melhor. Por isso será melhor trabalhar em duro. Os olhos das crianças se iluminaram. Quanto melhor o método mental, maior a probabilidade de se tornar mais forte. As crianças ouviram as palavras das 3 espadas, sabendo que quanto mais fortes se tornarem, maiores são as chances de sobreviver. A terceira espada explicou às crianças como executar a técnica de cultivo divisão de trovão de uma forma fácil de se entender. A maior característica da técnica é que é fácil de aprender, assim como as 3 espadas mencionaram há um tempo atrás. Mesmo que não lisse o livreto contendo o método de cultivo, mas soubesse o ponto essencial, uma pessoa já poderia executá-la imediatamente. As crianças ouviram a explicação das 3 espadas. A terceira espada explicou em detalhes para que as crianças pudessem facilmente entendê-la. Mais da metade das crianças não sabia ler. Eles não puderam nem ler o livreto depois que foi entregue a elas, então eles não prestaram atenção em tudo e apenas se concentraram na voz das 3 espadas. A técnica de cultivo de divisão de trovão era uma arma temível que um soldado tinha sido assassinado pelo grupo fantasma de sangue. O próprio guerreiro assassinado pelo grupo fantasma de sangue era apenas um artista marcial de 2ª categoria, mas o método de cultivo que possuía era excepcional. O homem desabitado também obteve o método de cultivo por acaso, por isso nem ele sabia sua origem. A razão pela qual o grupo fantasma de sangue deixou o método de cultivo desacompanhado mesmo depois de adquirir a técnica de cultivo divisão do trovão é porque foi julgado que este método só é adequado como um método introdutório para aqueles que não conhecem nenhuma técnica de artes marciais. O grupo fantasma de sangue não aceitará aqueles que não dominaram nenhuma habilidade. Para serem aceitos como membros do grupo, eles tinham que ser comprovados de possuir um certo nível de habilidade para que eles não sintam a necessidade de aprender a técnica de cultivo divisão de trovão, que é um método para iniciantes. Daí porque foi negligenciado até agora. Métodos complexos não poderiam ser usados para fazer das crianças uma ferramenta para usar nos próximos 6 anos. A ideia é criar uma fundação usando o método mais simples possível para que eles adquiram as habilidades necessárias rapidamente. Aprender habilidades rapidamente é possível, mas em vez disso o caminho para a ascensão será bloqueado. Existem muitas seitas e guerreiros em Jianhu, mas não há muitos clãs que possuem um método de cultivo profundo que pode alcançar o mistério da ascensão. Só pelo fato de ter alcançado a ascensão, a pessoa sozinha já conquista poder suficiente para ter alguma influência entre as facções mais poderosas politicamente. Mesmo dentro do grupo fantasma de sangue, havia apenas alguns que tinham aprendido a técnica de ascender. Eram eles o capitão do grupo fantasma de sangue e as 7 espadas fantasmas. Mesmo isso só foi possível porque o grupo fantasma de sangue estava ativo há muito tempo e obteve um grande número de livros de técnicas estranhas. A primeira, 2ª e 3ª espada eram todos membros das 7 espadas fantasmas. No entanto, eles tinham idade suficiente para se aposentar da linha de frente. O capitão do grupo fantasma de sangue ordenou que treinassem o novo grupo de assassinos. Enquanto as crianças lutavam na cavidade subterrânea, as 3 espadas estudaram o método de cultivo. Isso para que eles pudessem passar o método para as crianças e suavemente para o próximo passo.
A terceira espada explicou às crianças os detalhes da técnica de cultivo de divisão de trovão que ele havia estudado até agora. As crianças ficaram fascinadas com suas palavras. Certo, isso é tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, leia o livreto e estudem por conta própria. A terceira espada forçou as crianças a sentar-se de pernas cruzadas e depois respirar de acordo com a técnica de cultivo de divisão de trovão. Os homens mascarados cercaram as crianças e observaram para ver se estavam fazendo como instruídos. Os homens mascarados também eram assassinos, agindo como guardiões. Não importa o quão simples fosse o método, não havia ninguém que pudesse executá-lo corretamente desde o início. Sem mencionar que nenhuma das crianças aqui tinha aprendido artes marciais lá fora. Não, havia um número significativo de crianças que nem sabiam que o cultivo existia. Era impossível para essas crianças sentir o funcionamento interno desde o início. Ainda assim, como as três espadas ensinaram, as crianças tentaram respirar e sentir o Qi. Piuan era um deles. Ele franziu a testa pesadamente e respirou como as três espadas tinham lhe dito. Qi interno ou energia interna, na Egon, não é criado praticando cultivo por apenas um dia ou dois. O corpo humano está no seu mais puro logo depois que ele sai do útero da mãe. Se você utilizar o método de respiração neste momento, você será capaz de obter uma enorme quantidade de energia interna. Por ser impossível fazê-lo, as seitas prestigiosas do clã, em vez disso, realizam uma prática de limpeza da medula óssea e corte de cabelo para colocar os corpos das crianças em um estado ideal para a construção de energia interna. As conquistas das crianças que foram submetidas à purificação da medula óssea são incomparáveis com aqueles que não o fazem. Essa era a diferença entre aqueles que vinham de seitas de prestígio e as não tão famosas. As diferenças no nascimento criaram uma lacuna difícil de superar. A sorte é que a purificação da medula óssea não é algo que todos podem alcançar e que apenas algumas pessoas escolhidas em toda a fortaleza de Jian são abençoadas. Se Piuan e as crianças tivessem sido submetidas à purificação da medula óssea, teriam sentido e acumulado Qi interno ao mesmo tempo, mas era impossível para começo de conversa. Primeiramente, eles tiveram que criar um estado do corpo onde pudessem sentir o ar interior. Eles tiveram que nutrir um campo no qual sementes chamadas, que poderiam se reunir acariciando o Dantian com sua respiração. O método de respiração, que eles estão praticando agora, era o primeiro processo. O processo de cultivo de um campo é tedioso e trabalhoso, porque é impossível saber quando as sementes de Qi germinarão. Aqueles que desenvolveram um senso de Qi podem senti-lo completamente em um mês ou dois, mas aqueles sem talento não seriam capazes de sentir a presença de Qi interior, mesmo depois de anos de aprendizado. Agora eles estão no processo de cultivar o Dantian que pode conter Qi. As três espadas observaram com olhos afiados para ver se as crianças estavam usando a técnica de cultivo de visão de trovão corretamente. Felizmente, todas as crianças estavam imersas na técnica. As três espadas disseram aos guardiões: se tiver alguém brincando ou com outros pensamentos, mate-o imediatamente. Sim. Os guardiões responderam em uníssono. Seus olhos enquanto olhavam para as crianças estavam cheios de vida. Embora estejam servindo como guardiões por causa das ordens do capitão do grupo Fantasma de Sangue, sua principal ocupação era realmente ser um assassino. Uma pessoa que mata outros por dinheiro, sem motivo ou crença. Para eles, o dinheiro era sua crença e causa. Mesmo que lhes fosse prometido receber um preço decente, não havia como eles serem felizes nutrindo crianças em um lugar tão sombrio, quando eles podiam estar passeando fora. Por causa disso, seus rostos estavam cheios de veneno. O pensamento de que eles não deixariam passar nem mesmo um pequeno galho foi revelado em seu rosto. Sob sua vigilância sangrenta, as crianças foram forçadas a mergulhar na técnica de cultivo de visão de trovão. Os guardiões forçaram as crianças duramente. Eles dividem o dia ao meio fazendo duas coisas, além de dormir. De manhã eles passam o tempo aprendendo como executar a técnica, e à tarde treinam sua força física. Os guardiões faziam as crianças correrem sem parar. A ponto final lá é o seu objetivo. Deixarei a pessoa que chegar mais cedo fazer uma pausa. Por outro lado, a pessoa que chegar por último conhecerá o que é o inferno. Com as palavras das três espadas,
As crianças começaram a correr em uníssono. Não havia tempo para pensar. Quando chegava a hora de rolar a cabeça, eles tinham que correr em direção ao objetivo pelo menos um passo mais rápido que as outras crianças. Oh, droga! Gritos saíram da boca das crianças. Eles correram com toda a sua força. O terreno onde as crianças estavam era claramente visível. Algumas crianças pularam a cerca, enquanto outras tentaram encurtar a distância usando um buraco que haviam identificado com antecedência. No entanto, as tentativas das crianças foram em vão. Isso porque os guardiões atacaram de lugares inesperados. Pac! Arg! Uma espada de madeira atingiu sua perna. A criança acertada caiu no chão gritando. A criança gritou como se fosse morrer, mas a expressão no rosto do guardião permaneceu fria. Quem lhe deu permissão para gritar? Se você não calar a boca imediatamente, eu vou atrás de você. E, sob a ameaça, a criança cobriu a boca com as duas mãos, levantou-se e começou a correr novamente. A mesma coisa aconteceu por todo lugar. Os guardiões estavam escondidos e atacaram as crianças correndo na frente deles. Os olhos das crianças estavam muito mais sensíveis do que estavam antes deles entrarem, mas eles não conseguem detectar assassinos que treinaram profissionalmente por muito tempo. Eles não conseguem. Não se trata apenas de chegar ao campo de batalha rapidamente. Seu verdadeiro propósito é detectar a localização do guardião escondido e garantir uma rota de infiltração segura. Pi-Yuan percebeu o verdadeiro propósito deste treinamento. Ele desacelerou um pouco. Ao contrário das outras crianças, ele se adaptou perfeitamente ao escuro. O esconderijo dos assassinos era inútil contra ele, que podia ver a noite como o dia igual uma coruja. Se ele quisesse, ele poderia chegar ao seu destino no menor tempo usando a única rota de infiltração onde os assassinos não estavam escondidos, mas Pi-Yuan não o fez. Ele deliberadamente passou perto de onde o assassino estava escondido. Como se esperasse, o guardião o atacou. Pac! Ug! Pi-Yuan se dobrou como um camarão depois de ser atingido nas costas pelo ataque surpresa. A voz fria dele soou por trás de sua cabeça. Se você se mover mal como fez agora, não vai sobreviver até o fim. Apresse-se e corra. Ug! Sim. Pi-Yuan lutou para suportar a dor e correu novamente. O guardião olhou para as costas de Pi-Yuan com um olhar desdenhoso. Em seguida, escondeu-se novamente. A primeira e segunda espada assistiram ao treinamento dessas crianças do ponto mais alto da fortaleza. A maioria das crianças foram acertadas pelos guardiões, mas algumas não. Em vez de correr cegamente como outras crianças, eles fugiram de onde os guardiões poderiam estar escondidos. A espada abriu a boca. Como esperado, só Yuan é a melhor. Sua inteligência é excelente. Julgamento, coragem e execução são todos excelentes. A primeira espada assentiu com a explicação suplementar da outra espada. Só Yuan foi a pessoa que mais se destacou até agora. Ela superou a desvantagem física de ser mulher e chegou ao seu destino na velocidade mais rápida. Só Yuan nunca foi atacada pelos guardiões. Seguindo-a, Song Shouo e várias crianças chegaram. Eles também foram elogiados. E quanto a Pi-Yuan, ele é medíocre. No momento, ele não é particularmente proeminente. Eu estava enganado. Uma luz de decepção passou pelos olhos da espada. Ele tinha grandes expectativas porque Pi-Yuan era o único sobrevivente da área dele, mas ficou desapontado que Pi-Yuan não conseguiu se destacar no primeiro treinamento. Mas ele não deixou seus arrependimentos tomarem conta. Ainda assim, não sabemos, então vamos esperar para ver. Entendido. Todas as crianças estavam exaustas da contínua marcha forçada. Assim que o dia acabou, as crianças começaram a dormir. Foi o mesmo com Só Yuan, que se destacou bastante. Embora suas qualidades fossem superiores a qualquer outra pessoa, sua força física era claramente inferior à dos meninos, então ela teve que se esforçar a maior parte do tempo. No entanto, mesmo quando estava exausta, ela mostrou que cuidava das crianças que a seguiam. Por causa disso, a confiança das crianças nela se fortaleceu ainda mais. Por outro lado, Pi-Yuan manteve sempre apenas notas moderadas. Notas médias que não são muito excelentes nem muito baixas. Por causa disso,
O interesse que estava focado nele desde o início tinha desaparecido há muito tempo. Muita gente acha que ele sobreviveu no setor 1 por sorte. Isto era o que Piyuan queria. Em sua mão, ele segurava o livreto da técnica de cultivo de visão de trovão. No início, haviam crianças que liam o livreto porque não entendiam a técnica. No entanto, quando o método de cultivo se tornou familiar para eles em certa medida, eles pararam de ler o livreto. Até mesmo os guardiões não forçavam as crianças a ler o livreto. O método não era nada mais do que um método mental introdutório para passar para o próximo estágio de qualquer maneira. Graças a isso, Piyuan foi capaz de monopolizar a cópia original da técnica de cultivo de visão de trovão. Todos pensavam na técnica como um degrau, mas Piyuan tinha uma ideia diferente. Algum tempo atrás, algo estava brotando em seu dantian. Cócegas gradualmente aumentaram cada vez que Piyuan usava a técnica de cultivo de visão de trovão. Piyuan pensou que era aqui. As outras crianças não pareciam sentir o que ainda. Até mesmo Só Yuan, que é a mais respeitada pelos guardiões, não sentiu a energia interna e ficou confusa. Por outro lado, Piyuan claramente sentiu a energia. Essa foi a razão pela qual Piyuan trouxe a técnica de cultivo de visão de trovão original. Piyuan pensou que talvez ele fosse mais sensível ao Qi do que as outras crianças, ou talvez ele tivesse uma compatibilidade particularmente boa com a técnica. Só havia uma maneira de confirmar a conjectura dele, que é verificando diretamente a cópia original da técnica de cultivo de visão de trovão. Então, ele ousou trazer a cópia original da técnica. Piyuan sentou-se de pernas cruzadas e começou a ler a técnica de cultivo de visão de trovão. Aprender a escrever era o único legado de seu falecido pai. Palag, palag. Na escuridão, apenas ressoava o som do papel sendo passado.